quem é que não quer aproveitar os dias mais quentes na praia ou na piscina, como eu falei antes do intervalo? Curtindo tudo a que se tem direito. As férias estão aí, estão chegando. Infelizmente, na sua bagagem vem algumas inconveniências. São as chamadas doenças de verão. E como evitá-las? Você vai saber como relaxar e curtir os seus dias de descanso agora, com a ajuda do coordenador do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, olha que referência, que é o doutor Fernando Ganem. Obrigado por ter vindo, querido amigo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Ah, por favor, por favor. Ainda fiquei sabendo agora que é amigo do meu filho, então ficou melhor ainda, do Ronaldo. Obrigado por ter vindo. Obrigado. As questões são muitas, Fernando. Inclusive, esse calorão já começou aí. E vem aquelas queixas comuns de todos os anos. Por que essa época é mais propícia, por exemplo, à intoxicação alimentar? A gente tem períodos de sazonalidade de acordo com o clima. Da mesma maneira que no inverno as viroses e vias respiratórias são mais acometidas, no verão alguns tipos de vírus se propagam muito mais. Intoxicação alimentar é muito comum, primeiro, pela higienização, pela conservação dos alimentos, e muitos alimentos são sujeitos à deterioração, principalmente com laticínios. Então, maionese, derivados de leite, creme de bolo, glacê, chantilly, isso tudo é bastante sensível à temperatura. Em ambientes muito quentes e mal conservado, a chance de uma contaminação é muito grande. E a ingestão desse alimento ou a não higienização de frutas, legumes e verduras facilita muito no verão. Meio de cultura para bactéria. É tudo que o bicho quer. Essas coisas que são casos absolutamente recorrentes, também de virose, né? Fora dessa história aí. O que a gente pode fazer para evitar? Porque também é o paraíso da virose. A virose, a maioria delas se propagam contaminação que a gente fala orofecal. Então, a higienização e a evitar compartilhar utensílios ou roupas é fundamental. Tem duas viroses que chamam muita atenção nesse período. As gastroenterocolites agudas ou diarreias, elas são bastante comuns. Independente de intoxicação alimentar, Rony, você pode ter viroses contaminando alimentos e isso causando doenças. E bactérias causando. Então, a gente tem gastroenterocolites virais e bacterianas. Então, a gente tem que cuidar. Alimentar com alimentos da melhor procedência possível. Higienizar o material que a gente usa, copo, talheres e tudo mais. E evitar qualquer alimento suspeito. Acho que o que chama mais preocupação da gente, Rony, é o seguinte: existe uma procura muito grande em epidemias de diarreia, a gente chama de GECA, gastroenterocolite aguda. O que a gente tem que ressaltar, é relevante se preocupar, é que todo mundo acha que está com diarreia. E algumas outras doenças podem começar com sintomas de diarreia. Por exemplo, uma apendicite. Às vezes o paciente começa com uma dor, volta do umbigo, náuseas e começa a ter diarreia. Se você está numa época que tem um surto de diarreia, você acha que aquilo é uma gastroenterocolite. Isso pode ser uma apendicite e você errar no diagnóstico. A outra coisa que chama muita atenção é o paciente que passa num pronto-socorro a primeira vez, ele vem com essas queixas e ele não tem critérios para se pensar em apendicite. O quadro vai se manifestar 2, 3 dias depois. Então você acha que aquilo é uma diarreia viral, vai embora, mas o médico falou que aquilo é uma diarreia viral. E ele não volta, ele subestima o sintoma. Então a dica é, se você teve um sintoma, passou, a avaliação inicial no pronto-socorro ela é pontual. Se persistir o sintoma, aquela frase é válida. Volte, ao persistir o sintoma, procure. A coisa não está resolvida. Se o sintoma não melhorou, procure. O que a gente faz quando é diagnosticada uma virose? A virose, o corpo resolve ela espontaneamente. Nós criamos mecanismos de defesa, que são anticorpos. O que a gente precisa estar é bem alimentado, bem hidratado. Sintomáticos, geralmente as viroses geram dor, febre. Então a gente deve usar medicamentos que não nos causem efeito colateral. São os antitérmicos e são os analgésicos. São sintomáticos que a gente fala. Mas persistindo o sintoma e o nosso corpo não resolvendo o problema, a gente deve procurar. Por quê? Há bactérias oportunistas e que aproveitam que você está imunossuprimido e ela tem uma infecção secundária bacteriana. Uma gripe, por exemplo, começa com sintomas nariz, garganta e laringe, e uma bactéria pode aproveitar o momento e ir lá e desenvolver uma sinusite, uma pneumonia. Tá? Insolação, que todo mundo fala de insolação nessa época. Claro que a gente tem mais ou menos um rudimento de que cuidados a gente deve ter, mas... A insolação ela é comum para pessoas que expõem por um longo período ao sol e que não se hidrataram adequadamente, ou que perderam.
Pega alguém que por acaso não esteja bem de saúde e fica muito tempo exposto ao sol. Você perde água, perde eletrólitos e se você não repõe adequadamente, você pode ter alterações orgânicas importantes, desde queda de pressão, sintomas com síncope, que é o desmaio, e se predispor a infecções oportunistas. Tá. Conjuntivite, também nessa época tem... Vem no pacote. Vem no pacote. E isso é muito comum. E a higiene das mãos e não compartilhar toalhas, utensílios, óculos de sol. Me empresta seu óculos de sol, evita bastante. Conjuntivite para a gente, em meio hospitalar, é um motivo de afastamento do trabalho. Se você vai lidar com o público e tem uma conjuntivite, isso é proibitivo, você tem que afastar. E da mesma maneira, na época de verão, várias epidemias no litoral a gente já teve. Nossa. E aí a contaminação você pega um utensílio, você andou no ônibus, você pôs a mão. Então, o alquinho, aquele pequenininho que a gente leva, ele funciona bem, que nem na época do H1N1, é legal ter no bolso um alquinho daquele. Você está falando agora há pouco de litoral, isso me lembrou dengue, que a coisa está feia. Quais são os sintomas que a gente não deve deixar passar em branco em relação a essa história da dengue? O sintoma da dengue é igual de qualquer virose. Ele pode começar com uma dor no corpo, febre, mal-estar, dor nas juntas. Ela preocupa porque existe uma dengue bastante comum, que é como qualquer virose, e o tratamento é com analgésico antitérmico e aguardar a evolução. Porém, algumas pessoas têm uma forma mais grave, que é a forma hemorrágica, onde há uma disfunção das plaquetas e ela começa a se manifestar por placas, a gente chama de petequias ou manchas pelo corpo, e essa é extremamente perigosa, porque pode predispor a hemorragias de qualquer parte do seu corpo. Isso necessita internação, monitorização e acompanhamento médico. De qualquer maneira, eu acho que dentro dessa sintomatologia, sei lá, de dengue ou de virose, o cara tem que procurar o médico. Tem uma cultura aqui no nosso país da automedicação que eu acho uma grande estupidez. Mas todo mundo, toma aquilo que é bom. Vai tomar, ou vai mascarar, ou vai piorar. Exato. Eu acho que... Como é que a gente pode frear esse tipo de ação? Eu acho que a orientação geral é assim. Sintomas gerais que você já teve e está acostumado a ter, tomar o analgésico como dipirona e paracetamol, que são os mais comuns, perfeito. Não aliviou o sintoma e persistiu, procure médico. No caso da dengue, o uso de anti-inflamatórios e salicilatos prejudica a lesão plaquetária e aumenta o sangramento. Então, se você tomou uma medicação, o seu sintoma não melhorou, um antiemético, a pessoa está com náusea, vômito, toma o seu medicamento habitual. Não melhorou, procura opinião. Não deixa persistir. Você pode estar subdiagnosticando alguma coisa mais séria. Como é que eu faço para te agradecer a visita? Me deixando sentir um pouco mais o cheiro da cozinha, está maravilhoso. Roberto Ravioli, meu querido amigo, está lá. Mas eu já sei o que não posso dizer o que ele está fazendo, porque senão perde a graça. Mas eu quero te agradecer muito, de coração. Fernando Ganem, esse brilhante médico que está conosco aqui, ele é coordenador, imagina, do pronto atendimento do Sírio, aqui do Hospital Sírio-Libanês. Portanto, ele já é a grande referência. Obrigado por ter vindo, volte sempre. Obrigado. As portas estão aqui esperando o seu knock-knock. Muito obrigado. Obrigado pelo acolhimento aqui. Obrigado, querido. Muito obrigado. Muito sucesso, viu? Muito obrigado. Imagina trabalhar em pronto atendimento, mas nem em sonho. Eu não. Imagina o que ele deve ver.